Oi, turma, tudo bem? Como vocês estão? E aí, estou aqui mais uma vez para contar mais um pouco, falar sobre o Espiritismo. Vamos então nos concentrar para receber bênçãos dos bons espíritos que vão vir agora na nossa casa, no nosso lar, para nos harmonizar. Então vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e pedir a ajuda dos espíritos iluminados, das correntes da casa do coração, para que venham até nós, nos nossos lares, nas pessoas que a gente está colocando no pensamento nesse momento, que eles também recebam bênçãos, equilíbrio, harmonia, para o corpo físico, para o corpo mental, para o espiritual. Que todos nós possamos receber proteção e que nossa aguinha também receba magnetização, bons fluidos para aquilo que a gente necessita nesse momento. Graças a Deus. Então vamos lá aprender um pouquinho hoje. A gente vai falar sobre perispírito. Vocês já ouviram essa palavra? Espírito eu sei que vocês já ouviram, perispírito não. Quer dizer, não sei, né? O perispírito, eu vou ler aqui para vocês. Algumas doutrinas, né, filosóficas ou orientais dizem que a gente tem vários corpos, né? Umas dizem que a gente tem 7 corpos, outras dizem que a gente tem mais. Hoje a gente vai estudar aqui 3 corpos que que o ser humano tem, né? Que é o corpo físico, que é o que vocês já conhecem, ó, estão falando aqui comigo, é o nosso corpo físico, o nosso espírito, que vocês também já ouviram falar, e o perispírito. O que é isso? É um corpo intermediário, né, entre o corpo material e o espírito, né? Por isso que ele se chama perispírito, ele fica entre os dois, né? Então, ele é feito de uma matéria mais fluídica, né? Uma matéria menos densa, assim como a fumaça, né? A gente não passa a mão assim pela fumaça, né? A gente não consegue pegar. Né? A água, a gente também não consegue pegar, ela escorre pelos nossos dedos, né? São matérias fluídicas, né? É uma matéria menos densa. E o nosso perispírito é a mesma coisa, é feito de uma matéria menos densa, a gente não consegue pegar, né? E tanto quanto a gente vê nos filmes, né, aquela representação de fantasmas que a gente vê, que eles atravessam a porta, que eles passam através das pessoas, então aquela representação ali é justamente o perispírito que a gente está vendo, né? Então, quando a gente fala de perispírito, vocês lembram dos fantasminhas que a gente vê nos filmes. Vocês já viram o Gasparzinho? É um filme muito legal. Então, é como se a gente pudesse pensar também que a gente fosse assim, nós, né, os seres humanos, como se fosse uma cebola, né? Uma cebola não tem várias camadas, né? Então a camada mais externa, mais densa, é o nosso corpo material. E o nosso corpo menos material, que é o mais fluídico, é o perispírito. E o espírito que é mais etérico ainda. Aí é outra conversa de outro dia. Hoje a gente vai só entender o que é perispírito. Entenderam isso? Então, é esse corpo entre o espírito e o corpo material, que também faz parte da gente, né? Que é um corpo menos denso. Deixa eu ler aqui para vocês. O corpo físico o espírito, o corpo físico e o corpo intermediário, que se chama o perispírito. Essa vestimenta, como se fosse uma vestimenta, né? Uma roupa do espírito, né? É chamada de perispírito. É um envoltório semimaterial. Por que ele é semimaterial, né? Ele não é matéria densa, né? Mas é matéria, é semimaterial.
e ele serve de molde ao corpo físico. Os espíritos com seus perispíritos podem fazer muitas coisas, como por exemplo tomar a aparência que quiserem, né? O espírito, quando ele é muito evoluído, muito iluminado, ele pode tomar a forma que ele quiser. Por exemplo, o Emmanuel, que é o guia do Chico Xavier, que sempre fazia os livros, né, através das psicografias, ele aparecia para o Chico na forma de uma encarnação que que ele viveu na Roma há 2000 anos. Né? Então ele aparecia com aquela imagem, né, daquela encarnação que ele viveu em Roma. Mas depois ele encarnou várias outras vezes, mas ele escolheu aquela forma para se apresentar para o Chico, né? Então os espíritos bem evoluídos, eles têm esse poder de moldar também a forma como eles querem aparecer para a gente. A gente agora aqui, né, o nosso perispírito, a gente está encarnado, ele tem a forma que a gente está aqui, né? Mas depois que a gente estiver lá no plano espiritual, sem o material, né, a gente continua existindo lá no espiritual, a gente vai tomar a forma dessa nossa última encarnação, entendeu? E depois, quando a gente souber e puder, né, a gente pode aprender a modificar as nossas formas, né? Então, o perispírito é algo moldável. É legal isso, né? Outra coisa também quando a gente está dormindo, né? A gente deita para descansar e a gente descansa o nosso corpo físico, não é isso? A gente está lá roncando, desmaiadão, né? E o nosso perispírito fica dormindo ali do nosso lado? Não, claro que não. Então, o perispírito aproveita esse momento para se desprender do nosso corpo material, né? E ele fica livre para estar no plano espiritual, né? Então, quando a gente está dormindo, geralmente o nosso perispírito não está ali do lado da gente, né? Ele está em outro lugar. Às vezes a gente sonha, às vezes a gente lembra de onde a gente foi, né? Vocês já sonharam alguma vez assim que estavam voando? Então, pode ser que vocês estivessem voando com seu perispírito por aí, né? Então, isso é bem legal, né? Prestem atenção nos sonhos de vocês, né? O que mais que é legal? Quando a gente está fazendo o nosso passe, né, que a gente pede boas vibrações e equilíbrio, harmonia, né, a gente não fala nos nossos chakras, né? Vamos pensar nos nossos chakras, no alto da cabeça, na testa, no coração. Então, quando a gente pede essas energias, né, elas vêm para o nosso corpo e atingem o nosso perispírito, né, porque são energias sutis. Então, elas vêm para o nosso... A gente está falando ali do nosso corpo fluídico, que é esse nosso perispírito. Né? Então, quando a gente pede isso, né, quando a gente pede equilíbrio e harmonia para os nossos chakras, é para o perispírito que a gente está... É dos perispíritos que a gente está falando. Entenderam? Que é mais que a gente pode ver aqui do perispírito, né? Isso. O que o espírito pode fazer, já falei para vocês, né? Que é mudar de forma, né? Mas isso também não é para qualquer um, não, só para aqueles que são mais evoluídos. E outra coisa, os espíritos, né, mais iluminados, assim como o nome já diz, né? Eles aparecem com luz, né? Com muita luz em torno de muita luminosidade. Tanto é que muitos quadros a gente vê, né, que a gente vê a representação de Jesus com raios em volta dele, né, saindo, né, aquela luz em volta dele, ou então aquele arco assim em volta dos santos, né, de Maria, de todos os espíritos iluminados, né, porque as pessoas veem, sentem, pressentem esses espíritos com muita luz, né. Então, essa luminosidade também depende do grau deles, né? Se eles são mais evoluídos ou não. E aqueles espíritos menos evoluídos,
a gente diz que eles não têm muita luz, né? Eles não vibram na luz. Por isso que eles são mais densos, né? E aí o perispírito, ele vai variando, né? De acordo com a evolução do espírito. Entendeu, pessoal? Então é isso que eu tinha para contar para vocês. Não era difícil o perispírito, era fácil, né? Na verdade, vocês já até conheciam, né? Só não sabiam o nome. Então é isso. O perispírito é o nosso corpo fluídico, tá? Um corpo menos denso que também faz parte da gente, tá bom? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Então vamos pedir muitas luzes e muito equilíbrio para o nosso espírito e nosso perispírito ficar muito iluminado. Tá certo, pessoal? Um grande beijo para vocês e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!